Joel, tudo bom? Vamos abrir a palavra do Senhor, igreja, lá em Tiago, no capítulo 3, carta a Tiago, ou de Tiago, no capítulo 3, e vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 18, e a escolha deste texto e também do tema que nós queremos meditar, de alguma forma nos preparando para o início de mais uma série, que neste mês de setembro, nós, permitindo Deus, queremos refletir sobre a importância do conhecimento, a importância da sabedoria, inclusive, por exemplo, a importância da sabedoria e com tanto destaque que a Bíblia dá sobre a busca da sabedoria, né? A busca do conhecimento. E neste mês de setembro, a Unesco comemora o Dia Mundial da Alfabetização. Então, no dia 8 de setembro, é uma data mundial que se desafia a todos os países a colocar como prioridade na sua agenda política a alfabetização das pessoas, né? Então, neste mês de setembro, nós temos mensagens para compartilhar com a igreja acerca da importância do conhecimento, a importância da sabedoria como princípio bíblico que Jesus mesmo, o mestre, o rabi, tantas vezes chamado assim na escritura, despertou a igreja, os seus discípulos a buscarem conhecimento, a buscarem sabedoria, tá? Então, a gente vai começar hoje pela manhã, então o texto aí também é destaque, né, que Tiago coloca a importância da inteligência, a importância da sabedoria, a importância do conhecimento, tá? Então vamos ler, como é do nosso hábito, cada um pode, é um texto curto, mas depois outros que serão distribuídos também para que você participe desse tempo de reflexão sobre o tema proposto, tá? Nosso tema proposto é inteligência emocional, inteligência emocional. Tiago 3, versos 13 a 18, vou começar lendo o verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desde lá do alto antes determina, animal e demoníaco. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem sentimentos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos mais uma vez, irmãos e irmãs, orar e dirigir a nossa total dependência a Deus, ao seu Espírito, que é santo, para nos instruir, nos dar condições de não apenas compreender, mas também entender que, de fato, como diz o texto, a sabedoria que vem do alto é aquela que trata o nosso coração, trata a nossa psique. Vamos falar muito disso hoje aqui. Magda, nos dirija nesta oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em tua presença te louvamos e te glorificamos. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, dá sabedoria ao nosso reverendo, para que ele, meu Pai, produza a nós somente aquilo que o Senhor deseja. Que ele, meu Pai, seja, meu Deus, cheio da tua sabedoria, assim como será a palavra ministrada agora. Que ele, meu Pai, possa trazer tudo aquilo aos nossos corações que o Senhor deseja nos passar. Que, meu Pai, a gente saia daqui hoje cheio da tua graça. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém. Daniel Goleman ficou famoso no Brasil, norte-americano, ficou famoso no Brasil quase 20 anos atrás, quando foi publicado no Brasil. É um livro primeiramente publicado nos Estados Unidos, mas traduzido para o português e editado, publicado no Brasil, Inteligência Emocional.
Eu imagino que talvez até alguém de vocês tenha lido ou ouvido falar. E a partir desta obra, muitas outras na mesma linha, né? Oscar Felle, por exemplo, inteligência espiritual, né? Saúde espiritual, saúde emocional e por aí vai. Essa obra, na verdade, foi uma referência mundial que começou a tratar da importância da inteligência mais emocional. E um brevíssimo, muito brevíssimo resumo que eu posso dizer para você, né? Abre aspas para citar o texto dele. Não saber lidar com as emoções é caminho certo para a frustração em quase todas as áreas da vida humana. Aí, antes de fechar aspas, ele sugere amor, profissão, trabalho, e aí fecho aspas para acrescentar igreja, sonhos e tudo mais, né? Então ele diz que não ter condições, ou ao mesmo tempo não saber lidar com as emoções, é caminho certo, ou seja, caminho certo mesmo, para ter problema em quase todas as áreas da nossa vida, né? Porque afinal de contas, o que são as nossas emoções, né? As nossas emoções lidam com sentimentos que nós colocamos muita saúde, muita energia, né? Então nós, na nossa cultura, alojamos o nosso coração, figuradamente, mas se você for procurar um cardiologista, vai perceber que não é só figuradamente, porque dependendo das condições emocionais em que nós estamos vivendo, a gente aumenta a pressão cardíaca, né? A gente aumenta problemas, né, de circulação. Está aqui o psicólogo que pode nos falar sobre isso. Então é algo bastante importante a gente saber, né, o lugar que está colocada a nossa preocupação sobre as nossas emoções. Então as nossas emoções, vamos pensar, né? Sentimentos bons, alegria, tristeza, angústia, né? Frustração ou conquistas, amor, ódio, raiva, inveja, né? Ansiedade. Tudo isso nós colocamos no campo da emoção, né? E que o autor nos sugere aqui a gente gastar um tempo sobre o lugar que esses sentimentos emocionais encontra ou busca na nossa vida, né? Então é disso que a gente quer falar um pouco hoje, sobre a importância da inteligência emocional, ou inteligência aí para lidar com os nossos sentimentos emocionais, ok? Paulo também fala disso na belíssima carta aos Gálatas, lá no capítulo 9, né? Fala em Efésios também sobre a questão dos sentimentos de dentro de nós que vão alojando em nós e muitas vezes destruindo campos férteis que poderiam ser utilizados para plantio de coisas boas, e a gente muitas vezes aí buscando alimentar coisas ruins. Então vamos falar sobre esse tema agora de manhã. Vamos começar consultando um texto que é clássico na Escritura Sagrada, que nos descreve como imagem e semelhança de Deus. Irmãos e irmãs, quando a gente encontra essa expressão bíblica de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, isso é bom e isso também é ruim. Como assim, pastor? É ruim ser imagem e semelhança de Deus, né? É ruim quando a gente não compreende o que a Bíblia diz sobre ser imagem e semelhança de Deus. É bom por saber que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é o único de toda a criação que é capaz de ser espiritual. E sendo espiritual, porque foi formado assim, é capaz de relacionar-se com Deus. Isso é bom. Mas é ruim, por exemplo, a síndrome de Adão, que a gente vai daqui a pouco conferir, é ruim quando a gente acha que a gente é um pouco de Deus, né? Sabe, o super-homem, a super-mulher, acha que é indestrutível, né? Pensar aí naquele filme do Arnold Schwarzenegger, né? Como é que é o nome lá? Que trabalha a ideia de ser indestrutível, tem um Exterminador do Futuro, é isso aí, Lívia, né? Às vezes a gente acha que é um pouco assim, né? Que é indestrutível,
que o canhão vem em cima de nós. O canhão, no caso, aí é a doença, é o desemprego, é o problema no casamento, é um monte de coisa, é a conta bancária que nunca fecha, ou que nunca dá certo, ou que está sempre aquém do que a gente acha que precisa. Ou seja, quando vem aquele canhão, mira direto em nós. Eu lembro que, vendo aquele filme também, muito antigo, uma bomba de canhão vai, atravessa ele, abre aquele buraco, Pedro, né? Daqui a pouco ele rapidamente já se recompõe, né? Porque aquela ideia de que a gente acha que é esse super-homem, essa super mulher, e isso baseado na ideia equivocada de que nós somos imagem e semelhança de Deus, portanto nós temos que ser, né, perfeitos, indestrutíveis, que problemas nenhum vão nos derrubar, e aí a gente começa a ter problemas para administrar os nossos sentimentos, portanto a gente começa a ter problemas na nossa saúde emocional ou com a nossa saúde emocional. Vamos começar distribuindo aqui. Vamos por aqui. Magda, para você, Gênesis 1, 27, o texto já citado. Neiva, Êxodo 34, não tem texto para todo mundo, mas alguns inicialmente aqui, tá? Êxodo 34, verso 34. Júlia, Êxodo 34, verso 35, quero ouvir sua voz, bem alto para eu ouvir daqui. Êxodo 34, verso 35. De cá, Edna, Mateus 17, verso 2, sobre o mesmo tema em épocas diferentes. Moisés lá, Jesus aqui, tá? Então, Mateus 17, verso 2. De cá, Dona Maria Conceição, Mateus 16, verso 23. Mateus 16, verso 23. E tem um texto que eu vou pedir para Milton. Gênesis, no capítulo 3, Gênesis, no capítulo 3, abra a leitura do verso 1 até o verso 3, e depois, Luiz, o verso 4, Gênesis 3, verso 4, vou pedir para lá, professor de geografia, César, Gênesis 3, verso 5, distribuindo alguns aqui, Gênesis 3, verso 5, e o último aí, Gênesis 3, verso 6, para Marlene, ok? Bom, então Gênesis 3, que é a última citação, vai ler Milton, do 1 ao 3, depois Luiz, o 4, depois o César, o 5, e depois a Marlene, o 6, ok? Pois bem, então, vamos pensar um pouco mais sobre a nossa formação humana. Então Deus nos dotou, sim, seres vivos, tá? Como tantos outros, milhares na natureza. Mas nós não somos apenas um ser vivo, nós somos um ser também inteligente, né? Ou seja, a nossa capacidade racional de criar, por exemplo, né, a inteligência artificial, que é o que está na moda agora, né? E a gente que se encantava com um foguete que sai da atmosfera e vai para o espaço sideral, a gente se encantava com isso, né? Então o ser humano é capaz de fazer isso, até porque se você descobrir que um cavalo fez um satélite que está hoje, né, gerando GPS para nós aqui, que sai correndo porque é coisa de maluco, né? Então é o ser humano mesmo. Mas então o ser humano é um ser vivo, o ser humano é um ser inteligente, mas o ser humano é um ser espiritual, ou seja, ele é subjetivo. Tem coisas dentro da sua mente que não são tão simplesmente explicáveis à luz da ciência, à luz do experimento. Então nós colocamos nessa questão da psique humana, o que? Uma dimensão espiritual, ou seja, o ser humano não se resolve em si mesmo. Então é importante a gente ver o que o texto diz sobre imagem e semelhança. Então pode ler Gênesis 1, 27, Magda, por favor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pronto, então imagem e semelhança, na teologia é explicado como que o ser humano, é o único que é capaz, porque foi formado assim por Deus, de relacionar-se com Deus, ou
para a filosofia, o ser humano é o único que é capaz de pensar além da própria natureza, que ele chamou de metafísica, ou seja, o ser humano é capaz de projetar-se para o futuro. Por exemplo, o ser humano é capaz de já ficar preocupado com daqui 20 anos, imaginando que o que ele ganha hoje, né, não será suficiente para bancá-lo na idade avançada. E ele se angustia com isso, porque ele já tem experiência e é capaz de projetar essa experiência já vivida, claro, para o futuro. Nenhuma outra espécie humana, nenhuma outra espécie de ser vivo é capaz de fazer isso. Então são sinais de que nós somos seres, o quê? Subjetivos. E o problema, Joel, é que muitas vezes o ser humano quer tapar esse buraco, ou preencher esse buraco, como dizia o reformador João Calvino, né? Quer preencher esse buraco da alma humana com várias outras coisas que não pode ser preenchido esse buraco, senão pela presença de Deus. Então, por exemplo, esse buraco da nossa alma, que pede a presença de Deus, muitas pessoas tentam preencher com o quê? Poder, violência, sexo, drogas, ganância, inveja. Há inclusive aqueles que tentam preencher com a negação, que é o ateísmo. Não, o ser humano não tem necessidade de Deus. Tá? Então o ser humano é assim. Não tem como a gente fugir dos nossos sentimentos. Eles são bons e são ruins. Fomos criados assim, tá? Próximo texto, Êxodo 34, verso 34. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removeu o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. 35. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viram que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Obrigado, Júlia. Olha só que interessante. O texto o texto descreve, a gente tenta compreender por imaginação como é que se deu isso. Imagina alguém, né, que desce do Monte Sinai com as placas, Pedro, com os tablets, né, com as placas da lei, as tábuas da lei, e desce, e quando o povo vê Moisés pela primeira vez que havia descido do Monte Sinai, olharam para ele, presbítero Jaqueline, e viram algo diferente que nunca tinham visto em Moisés. E descreveram isso como o quê? Como vestes resplandecentes. Moisés poderia ter preenchido o vazio da sua alma, Oscar, com o poder do Egito. Afinal de contas, ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó, ainda que filho adotivo. Sim, você conhece isso no texto. Ele poderia ter preenchido o quê? Com poder, ou ser o maior guerreiro que a história do Egito antigo conheceu. Não. Ele preenche como? Ele é chamado por Deus, ele é convocado por Deus, a sarça ardente, ele aparece, né? Acha algo espetacular, e de repente ele ouve a voz do Senhor e começa a falar com ele. Então percebe que Moisés, a partir do encontro com Deus, dona Isabel, começa a medir o seu futuro, a sua vida, as suas emoções, vamos dizer assim, a partir daquela experiência com Deus. Portanto, eu vou dizer para você, o quanto antes você descobrir o grau de importância que tem a sua fé, melhor para você. Porque diante dos dramas que Tiago relata aqui, por exemplo, é exatamente a fé que vai fazer com que você reencontre a sua saúde emocional e se livrar das ruins emoções, sim, das emoções ruins que a gente vai ver, inclusive destacado aqui no texto. Então, para mim, eu amo de paixão ler sempre o texto, ouvir a leitura do texto sobre a experiência de Moisés quando desce do monte. A sua veste e o seu rosto resplandecia a presença de Deus. Você já, tenho certeza que você já, inclusive nessa igreja, já encontrou alguém assim, né? Naquele dia que você está muito mal, e aí de repente você vai conversar com alguém, e eu estou citando aqui o exemplo da dona Iracilda. Era como que uma terapeuta, uma doutora, né, em terapia, porque
era conversar com ela e as pessoas, poxa, que paz no coração, sabe? Eu imagino um Moisés, né, nessa situação. A Bíblia diz em Deuteronômio 34 que não houve depois de Moisés, Lídia, nenhum homem tão manso quanto Moisés. A ideia de mansidão é a ideia do quê? É alguém que tem uma inteligência emocional, presbítero Milton, acima da média, que nada destrói. Aí sim a ideia da indestrutibilidade, mas não como no ferro, na pólvora, né? No concreto. Não, uma vida espiritual tão intensa ou tão intensamente vivida na presença de Deus, que adquire um revestimento que a Bíblia descreveu como um homem manso, um homem de paz, um homem de paz. No extremo oposto, Edna, Mateus 17, verso 2, uma experiência muito bonita que eu estou sempre citando também. Abra lá, aliás, pode ler o texto. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pronto, então você tem o grande líder do Antigo Testamento, Moisés, que teve experiência semelhante quando está na presença de Deus. Bina, tem a sua veste, a sua pele, a sua existência e o seu coração totalmente o que? Resplandecendo a glória de Deus. Então aqui lembramos de novo de João Calvino. Então o buraco que tem a nossa psique humana, Oscar Ferli, é então preenchida com o quê? É preenchida com Deus, é preenchida com a nossa fé no Senhor, com a presença de Deus em nós. E fazendo isso, não temos espaço, por exemplo, para ele vai dizer, falta de honra, inveja, ou no caso o problema da inveja, ele fala sentimento faccioso, divisões, problemas, né? Que mais que ele coloca, né? Ele chama isso do quê? Isso é terreno, é animalesco e é o quê? Demoníaco, ou seja, o oposto de Deus. Então esse sentimento de que trata Tiago, isso está te matando, ou isso vai te matar aos poucos. Aí voltamos a Daniel Goleman, inteligência emocional. Ou seja, quando nós temos fragilidades, quando nós temos vários problemas de sentimentos emocionais e não os tratamos, isso começa a minar a nossa existência e pior, tudo que está à nossa volta. É como um buraco negro e tudo que chega perto é engolido. E não é a psicologia que primeiro falou isso, é a palavra de Deus, né? Então a experiência de Jesus é no monte, também no monte, né? Vestes resplandecidas e o rosto da mesma forma. A experiência foi tal, Magno, que Pedro falou assim, Senhor, é bom demais estar aqui, não vamos sair daqui não. Imagina isso, na intimidade da presença de Deus, como se estivesse vendo, literalmente vendo a glória de Deus, experimentando um pouquinho daquilo que a gente só terá, Niceia, na eternidade, quando Deus nos chamar para a eternidade. É como se estivesse antecipando ali no monte um pouquinho daquilo que nós teremos só depois da ressurreição. Então a frase de Pedro é essa, Senhor, é bom demais estar aqui. Ou seja, essa paz, aliás um cântico, né? Essa paz que sinto em minha alma, não, isso é antigo, né? Da época que a Lídia era adolescente, né? Então, ou seja, não há palavras para definir ou para descrever esse sentimento de uma presença tão grande de Deus no nosso coração, na nossa psique, que a gente fica procurando palavras e até mesmo imagens para descrever como é bom estar na presença de Deus e como é bom ter o nosso coração espiritual tratável pela própria presença de Deus. Eu esqueci, tem um outro texto aqui que também é para ser lido. Cleide, abra lá para nós o texto, por favor. Salmo 42, versos 1 e 2. Salmo 42, versos 1 e 2. E depois na sequência, Maria Conceição, Mateus 16, 23, tá? Salmo 42, 1 e 2. Pode ler. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e viverei perante a face de Deus?
Obrigado. Outro dia nós fizemos uma mensagem sobre esse texto, né? Ele coloca para a gente comparar qual é a sensação de uma alma cansada, César. Ele fala, imagina a gazela ou ali a corça correndo para se livrar do leão e depois de 10, 15 minutos em alta velocidade consegue se livrar, mas aí você gasta muita energia, aí aquele sufoco, a gente quando vê alguém passando mal, a gente vai falar, dá um copo d'água para a pessoa. Então a ideia de que é a água santa que vai nos recobrar, entendeu? O nosso equilíbrio físico e até mesmo emocional. Então assim como a corça anseia pelas águas na terra árida, assim a nossa alma tem sede de Deus. Aí a palavra alma em hebraico eu citei várias vezes aqui, não é aqui clichê ficar falando que professor de teologia tem que conhecer hebraico e grego. Não é isso não. É para você entender, você colocar a dimensão do que nós queremos falar, né? Por exemplo, alma em hebraico é nefesh, é garganta seca. Quando você está angustiado, a primeira coisa que acontece é o quê? Os seus lábios ficam o quê? Secos, a garganta seca, aquela taquicardia, ou seja, aumenta a pressão, né? Ou seja, um sentimento horrível, que a gente quer se livrar daquilo. E muitas vezes são as emoções ruins que causam isso em nós. O salmista, da mesma forma, faz o quê? Eu quero a presença de Deus. Quando a minha alma irá para a presença de Deus, percebe? Ou seja, como me livrar disso, desse buraco da alma, né? Ou seja, como restaurar aqui as condições da minha garganta para não ficar mais seca, para os meus batimentos cardíacos voltarem ao normal. É isso que o salmista estava tentando expressar quando ele fala, né? Garganta seca, já que alma em hebraico é garganta, né? Ou seja, é vida, existência. No Novo Testamento é psique, a alma é psique, ou seja, é aqui no cérebro. Você vai lá, mede a pressão, tá boa, aí você vai, faz os exames, né? Faz lá o hemograma completo, glicemia, aí manda para o médico olha, estou reproduzindo aqui, né, o que aconteceu. Rapaz, com 50 anos você está assim, que bom, né? Eu brincando, falando com a Cleide, né, agora há pouco, porque o senhor não viu os exames da dona Isabel Alves, né? Vai ver para você ver, né? Ela disse que melhor do que o da filha, né? E detalhe, a mãe tem 90, né? Então, assim, coisa boa, né? Então, você mede clinicamente, você faz os exames, olha, está tudo certo, mas aquele buraco na alma. Ou seja, isso não se preenche com dieta, não se resolve fazendo dieta, perdendo peso, ou fazendo academia, né? Não. Ou conversando com um psicólogo, terapia, não. Sede na alma, irmãos, o salmista já respondeu, Joel, há muito tempo. Sede na alma, pede Deus. Amém? Sede na alma, pede Deus. Deus nos dotou assim, né? Deus nos criou assim. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque das coisas de Deus sim, das e dos homens. Tá, deixa eu ver aqui, eu acho que não é esse texto não, ou eu escrevi errado. 23 aqui. Mateus 16, 23. Isso mesmo, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas. Lembrei a palavra aqui. É isso mesmo, dona Maria, obrigado. Porque não cogitas, né, das coisas de Deus. Então, cogitar é uma palavra latina, cogito, né? Pensar, né? Da ideia de pensar, ou seja, aquela que está dentro de você. Você não falou nada ainda, mas está pensando, né? A mulher pergunta, a sua esposa pergunta para você, o que você está pensando? Aí você pensa assim, você demora para responder, você, é melhor nem falar. O que eu estou pensando? Né, Neiva? É melhor nem falar. Às vezes o marido pergunta para você, o que você está pensando? É melhor nem falar. Então a ideia de cogitar, tem coisas que é melhor não falar. Só que quando a gente não fala, piora. Porque a gente guarda onde, né, Júnior? A gente bota lá no coração. E é o velho coração de sempre, segurando toda a bronca, percebe?
né? Então, irmãos e irmãs, precisamos de fato aprender e temos de lidar com os nossos sentimentos bons e ruins, né? A ideia de que me fez pensar aqui, né, quem foi que falou? Foi Mahatma Gandhi, que diz que o ser humano é estranho, porque ele gasta a vida inteira correndo para ganhar dinheiro, e depois o resto da vida ele vai usar o dinheiro que ganhou para tratar da saúde que perdeu em busca do dinheiro, né? Então percebe? A gente cria tantos problemas emocionais por conta dessa busca frenética de como são as conquistas do mundo e como as conquistas do mundo fazem bem para a nossa alma. Não, está errado. Então a inteligência emocional deve focar o quê? A qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida, para nós que somos crentes, não é só vida física, é também uma vida espiritual. Último texto para a gente caminhar lá para a parte final, focando, né, apenas em Tiago, tá? Vamos ler Gênesis. Então, Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler ali a conversa que Adão e Eva tiveram com a serpente. Gênesis, no capítulo 3, 1 a 3. de 1 a 3, depois os demais que foram escolhidos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Esta mulher é a árvore boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E César, 6. Porque Deus sabe que no dia em que eles comerem, se vos abrirão os olhos, e Deus, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E o verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né? Porque é importante ler esse texto na discussão de um tema como esse, inteligência emocional, né? Quando há o relato de que a serpente diz para Eva e também para Adão: o dia que vocês comer, você será como Deus, né? Sabedor do bem e do mal. Então eles viviam numa perfeita, numa completa harmonia, Deus com a criação, especialmente com o ser humano. Então, se está numa completa harmonia, por que eu preciso do mal? Então o mal ali representa o quê? Aquilo que eu não tenho. Percebe que essa é a lógica que nós, humanos, usamos para construir todo o nosso planejamento da nossa vida. Você passa a sonhar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. Faz 7 anos só que casaram, então 7 anos está recente ainda, né, Magda? Então, a gente começa um relacionamento, ela começa um relacionamento, aí sonha, planeja, né? Cada encontro é uma maravilha, né? Aí fala, romance daqui, romance dali. Todos nós casados passamos por isso, certo? Aí ora a Deus, para Deus abençoar e dar certo o casamento, aí casa. 10 dias depois, um mês depois, já está brigando, percebe? Não, brigando não, pastor, a gente não briga não. Não, brigando pode dizer, né? Discutindo, ideias diferentes, né? Ou seja, uma coisa é a gente projetar a conquista que a gente espera, outra coisa é administrar a conquista conquistada. Então a lógica que o mundo, inclusive, dona Isabel, do consumismo coloca sobre nós é que a alegria mesmo está o quê? Em você sonhar para ter. Então a gente gasta muita saúde emocional sonhando com coisas que a gente quer ter. E depois que as tem, né? A gente joga no baú do quê? De sonhos realizados. Aqueles já foram realizados. Não tem mais sentido. Ou quem nunca comprou, pai ou avô, um PlayStation de R$2.000, né, Pedro? Para o filho,
E o filho ficou 1 ano, 2 anos no teu pé falando, eu quero Playstation, eu quero Playstation, eu quero Playstation, não sei o que, E o pai falava assim, ó, vai assistir lá o programa lá, lembra quando tinha do Yuri? Vai lá, quem sabe você ganha um daquele lá, vai assistir o Playstation, eu quero Playstation. Aí o moleque faz da vida dele o que? O Playstation, até ele ganhar. Depois que ele ganha, 1 mês depois ele quer o quê? Ele quer o PS, como é que lá? O PS não, ele quer o Xbox 5, e que vale 5, ou que custa 5. Agora é o Xbox. Então percebe? Desde a infância, né, nós nos tornamos assim, pessoas por essência insatisfeitas. E nós não percebemos quantos problemas emocionais isso gera em nós, no casamento, na vida financeira, no planejamento, na vida espiritual, na vida ministerial, em tudo na vida. E de novo, pela terceira vez, a gente recorre, ou a gente volta ao Daniel Goleman, quando fala da importância de ter saúde ou inteligência emocional. Não saber lidar com os sentimentos, né, com as emoções, é caminho certo para frustrações em quase todas as áreas da nossa vida. Então, para nós que somos crentes, né, nós não podemos medir a nossa vida ou gerir a nossa vida a partir das expectativas que a gente gera, sobretudo em busca de ter, né, em busca do consumir, possuir aquilo que a gente diz, né, que a gente espera ser feliz. Tem um pastor, eu não vou citar o nome dele porque eu já gostei dele, agora eu não gosto tanto, né? Então, mas quando eu gostava dele, eu citava sempre uma pregação dele sobre casais, né, no YouTube. E ele fala, né, toda vez que perguntava para os jovens noivos, né, perguntava para o rapaz, né, por que você quer casar? Ele falava, eu quero ser feliz, né? Perguntava para a moça, por que você quer casar? Eu quero ser feliz. É óbvio, você quer casar, sem a ideia de que está buscando felicidade, né? Aí ele fala, errado. Aí ele citava o Salmo 128 logo no começo, né? Bem-aventurado é o homem, ou bem-aventurado é a mulher que anda no caminho do Senhor. Aí ele vai colocando, e aí vai a ideia do trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Então, por que você vai casar? Fala ele, eu gosto dessa tradução do Salmo 128. Bom, eu vou casar porque eu sou feliz, eu tenho saúde emocional e quero compartilhar isso com alguém. Percebe? Então você já é feliz, você já lida bem com as suas emoções, você já se sente realizado. E aí quando vai buscar alguma coisa, por quê? Porque você quer compartilhar. Então você projeta no outro a felicidade que você não tem. E se porventura quando casa o outro não te faz feliz, você quer abandoná-lo e procurar outro, percebe? O processo está equivocado, né? Bom, mas não é só com casamento não. Nós projetamos para o carro, eu vou ser feliz no dia que eu comprar aquele carro. Aí você vai, compra e descobre que ele te leva no mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Aí não, agora não, eu quero aquele outro carro. Aí depois, eu vou ser feliz o dia que eu comprar aquela casa, né? Eu vou ser feliz o dia que eu tiver um neto, né? Já ouviu? Quantas vezes eu como pastor já ouvi, mas meu filho não me dá neto, né? Então, sempre projetando para aquilo que você não tem, né? A busca da felicidade. Isso é problema de inteligência emocional. Falta de gerir bem as emoções. A felicidade está em quem nós somos. Salmo 128. E nós somos felizes quando o quê? Quando nós andamos com o Senhor. Salmo 1, por exemplo. Quando nós somos bem-aventurados, quando nós temos no nosso coração, um buraco da nossa alma preenchido pela presença de Deus. Fala nisso aí. O senhor falou da dona Iracema, né? Quando a minha filha conversando com ela, falou que ia casar, né? Ela falou assim, muito bem, o casamento é bom, porque você trabalha e se sustenta, o seu marido trabalha e se sustenta. Então vocês vão ser unidos, né? E com uma vida que você não depende dele nem ele de você. Vocês vão se juntar e os dois vão unir. Ela quis dizer que cada um tem a sua vida separada, não depende do outro, porque vai casar com ele e tudo. Cada um tem a sua vida própria. Ela falou isso para minha filha. O senhor vê a sabedoria fora do seu tempo, né?
fora do seu tempo. Vamos voltar lá para Tiago, irmãos, e assim a gente termina. Eu quero, nesse print final, focar nesse texto tão belo que nós temos aí, tão útil, né? Nós temos aí no trecho de Tiago. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18, o texto que nós lemos. E eu quero destacar aí o valor importante que ele coloca, Luiz, nesse texto, abrindo o versículo 13, sobre o lugar da mansidão. Mansidão. Irmãos e irmãs, como a gente, o ser humano do século 21, precisa desse dom que está colocado aqui, né, no verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Olha, Daniel Goleman perdeu feio, né? Há quanto tempo já escrevia Tiago sobre isso? Quem entre vós se acha sábio, inteligente? Meu filho agora descobriu o Elon Musk, né? O Pedro, por razões que eu acho que você já imagina. E aí tá lá, né? Agora construindo computador, ele aparece com umas construções, eu falei, impressionante, né? Então a gente separa alguns do mundo da tecnologia para dizer que são pessoas inteligentíssimas, né? Era lá Steve Jobs, né? Agora é Elon Musk. Então a gente estabelece aí alguns personagens da história do mundo contemporâneo para dizer, olha, é uma pessoa extraordinária, né? Inteligentíssima, né? Olha só, quem entre vós é sábio e inteligente, ele fala, quer um exemplo para como mostrar isso? Ele fala, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o quê? Com digno proceder as suas obras. O primeiro caminho no mundo do negócio, né? No mundo business, o primeiro caminho para perder na vida, para não ser ninguém no mundo corporativo, é você demonstrar o quê? Mansidão e o quê? Honra. Ter honra no mercado financeiro é o quê? É o primeiro sinal para você ser ninguém, desculpa a expressão. Porque se tem uma coisa que o mercado financeiro não tem, é honra. É honra. Não pode ter sentimento de piedade, de dó. Não se constrói uma fortuna de bilhões tendo piedade do ser humano, tendo dó de trabalhador. Vem a crise financeira, o que o patrão faz que tem 30 mil funcionários? Ele demite. É simples assim. E não é de agora, sempre foi assim, né? Então, o verso 13 fala assim, você quer ter um coração onde aloja suas emoções bom, ele fala, então você vai ter que imitar o mestre, por exemplo, Jesus. Ou você vai ter que buscar isso através do quê? De mansidão, ou seja, não abra mão. Então, um coração saudável, César, não abra mão de ser uma pessoa mansa, uma pessoa gentil, uma pessoa dócil e uma pessoa que não abre mão da honra. Essa semana, em todas as escolas que eu trabalhei, né, e as turmas mudando a metodologia, mudando a forma, né, mas o mesmo tema, eu trabalhei sobre ética e moral. Imagina trabalhando com crianças de 11 anos de idade, falar sobre ética e moral. A gente, não imoral, moral e ética, vamos dizer assim, né? E uma das coisas surpreendentes da ética, que é o quê? É uma alegria no coração, tá? É uma alegria no coração por fazer o que você acha que é certo, mesmo quando você está desacompanhado. Então, ética é quando você sente alegria no coração estando sozinho em fazer o que é certo. Isso é que há tanto tempo já dizia Tiago, que uma pessoa inteligente, Lília, sábia, é uma pessoa que busca o quê? Ter honra, ser mansa, gentil, inimiga de contenda. Ainda que tenha razão para contender, dizer o seguinte, não vai começar comigo essa confusão, sabe? Saúde emocional, inteligência emocional. Ainda que você esteja certo naquela, viu, Magda, naquela discussão, né? Ainda que esteja certo, o que Tiago fala para nós? Para ter saúde emocional, ele fala, perde a briga, mas a gente quer ganhar, né? Perde a briga, mas vai fazer bem para o seu coração.
O psicólogo está desesperado para falar, né? Então fale, porque ele é autoridade. É nosso pensamento, são os pensamentos que alimentam as nossas emoções. Então, se nós queremos ou buscamos ter equilíbrio emocional, a gente precisa começar com o pensamento, porque ele alimenta tudo. E aí o Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, Pensai nas coisas lá do alto. Uma receita, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Está vendo? É o mesmo que escreveu em Colossenses 3, que fala: ó, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então é isso, né? É isso. Mas a lógica do mundo é exatamente o contrário, como ele sugere, inclusive, né, no texto aqui. 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração, aí o velho coração, né, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, que acabamos de ouvir numa outra passagem belíssima, lida pelo Oscar. Antes, ele fala, é terrena, é animal e é demoníaca. A ideia de animal aí, do latim, é anima, ou seja, sabe quando você fala, tô animado, ou seja, o coração está pulsando, né? Você não vê a hora, né? Vou fazer, então é ânima. Então, quando ele fala de animal, no contexto do quê? Né? Ele fala de inveja, sentimento faccioso, e tem gente que ainda gosta de ser assim. Eu infelizmente conheci um colega, advogado, que se orgulhava de ter conseguido defender e livrar um assassino que ele no gabinete sabia que o cara tinha matado. Ele tinha confessado para o advogado, né? Mas ele contava isso como testemunho. Um advogado, pastor, contava como testemunho de ter conseguido, né, livrar no judiciário, lá no, como é que fala? No tribunal, um assassino da prisão, né? Eu fico pensando, como é que alguém pode ficar feliz? Tudo bem, do ponto de vista profissional, né? Você foi pago para aquilo e você entregou, certo? O mercado fala isso. Se é pago para entregar uma coisa, tem que entregar. Mas, ora pois, e o seu coração de crente? Como é que alguém pode ficar feliz de ter conseguido livrar um assassino, né, da cadeia? Né? Não combina com o que o Evangelho ensina para nós. Então tem gente que fica feliz, tem gente que gosta, né, de ter esse tipo de coisa, né? Sabe aquela pessoa que eu, né, da glória, né, da glória sempre do eu. E aí essa pessoa que tem necessidade, isso Freud explica, a pessoa que tem necessidade, é pessoa muito frágil emocionalmente, e aí para ser forte diz o quê, né? Joga tudo dentro de si, né? Eu sou, eu posso, eu quero, eu mando, eu conquisto, eu sou mais, né? Eu sou mais em tudo. Na verdade demonstra uma pessoa muito frágil, que para ser forte precisa diminuir o outro, precisa engolir o outro. O meu carro é mais bonito, né? Minha casa é mais bonita, minha conta está mais cheia, né? Eu sou melhor que a minha esposa, percebe? Isso é o que? Isso é fragilidade emocional. Isso é o oposto do Salmo 128, que nós somos felizes em Deus, nós nos realizamos no Senhor, e quando nos sentimos realizados com o outro, é apenas o que? Um compartilhamento. Não, o outro não será, o outro não terá a obrigação de te fazer feliz, né? A gente busca e encontra a felicidade, ele fala, no alto. A gente é feliz no Senhor, e estando feliz no Senhor, nós somos felizes na terra.
e sendo feliz na terra, porque nós somos felizes com o Senhor, as pessoas que vêm ao nosso encontro conosco, nos relacionar, entendeu? Elas também viverão o quê? Esse compartilhamento de felicidade. Não projete para coisas e nem mesmo pessoas, né, o custo da sua felicidade. A nossa felicidade está no Senhor. Verso 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Não há dúvida disso, né? Um casamento de disputa, onde quem quer ser mais forte, mais poderoso, você sabe, a gente conhece o resultado, né? O casamento vira um inferno, né? E aí, casamento problemático, os filhos viram problemáticos. Vide, por exemplo, o casamento de Isaac e Rebeca, né? Isaac e Rebeca, a mãe gostando de um filho, doentemente gostando mais de um filho, e o pai, por obrigação da tradição, tendo que cuidar do mais velho. Você percebe? Então era um casamento com problema, né? E nesse casamento com problema, os filhos sofrem os resultados desses problemas, né? Então ele mostra com clareza. Então inveja, sentimento faccioso, ou seja, apoia de um lado, não apoia do outro. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17. A sabedoria, porém, gente, é lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. Sabedoria para entender que sim, o perdão é divino e ele trata primeiro o seu coração. Perdoar. Vai perdoar, o cara me humilhou. Perdoa, Jesus não colocou condição. O perdão faz bem para o seu coração. Vou contar uma ilustração que muito pastor conta, talvez você já tenha ouvido, né? Na tradição judaica, que o homem não podia ser visto com mulher em público, né? Aí estava César subindo no Tiberíades, no riacho à beira do mar, Pedro, Tiago e João. Olha, Pedro, Tiago e Jesus. Pedro, Tiago e Jesus subindo no bote, né? E aí Pedro, como sempre, ali no motorzinho, né? Segurando o motor. Vamos falar de motor, vamos no remo mesmo, né? Aí Jesus olhou do outro lado, num lago estreito, olhou do lado da margem de frente, o lago, e viu Maria Madalena, e ela fazendo sinal, que queria uma carona. Aí Jesus fala assim: atravessa, vamos da outra margem e vamos dar carona para Maria Madalena. Aí o Pedro, obediente, né, foi. Aí a Maria Madalena subiu no bote, e aí foram. Numa certa altura ela falou: mestre, já chegou o meu lugar, eu vou ficar aqui. Aí ela desceu e eles continuaram a viagem, e andaram mais umas 4 horas para cima, né? Quando ela desceu do barco, Pedro falou assim para Jesus, né? Mestre, o senhor sabe que a gente não pode andar com mulher em público, né? Ele falou: vamos caminhar. Aí foi. Quando chegou no final da viagem, 4 horas depois, o Pedro de novo: mestre, o senhor sabe que a gente não pode carregar a mulher em público, né? Aí diz que Jesus falou assim: esse é o problema de vocês. Eu dei uma carona para Maria, uma certa altura deixei ela lá. Você trouxe ela até aqui. Então, irmãos, quem não perdoa carrega o problema para sempre no coração, ainda que tenha razão. Não, o culpado é ele. Aí age como Pedro: mas a lei proíbe. Não, eu só dei uma carona para ela, ela ficou lá. Você está trazendo aonde? Daqui 10 anos você vai me falar a mesma coisa, percebe? Né? Então o verso 17, de forma limpa, maravilhosa, fala: a sabedoria que vem do alto, irmãos, primeiramente ela é pura. Sabe por que ela é pura? Porque ela não é maculada com as coisas, com a lógica, César, desse mundo. A sabedoria que vem do alto não tem condição, ela não coloca condição, não coloca regra. Por quê? Porque ela é perdoadora, ela é pacífica, ela é mansa, ela não quer levar vantagem em tudo, ela não se acha melhor que ninguém.
Inteligência emocional, irmãos, irmãs, é isso, é nos preencher no Senhor e não nas coisas e sobre as pessoas. Ele fala, é pacífica, indulgente, aí é perdoar, é tratável, plena de misericórdia e, claro, vai dar bons frutos. A misericórdia eu sempre traduzo, né? Porque eu gosto muito dessa palavra. Miséria que você sabe o que é, e cardia, ou córdia é o que? Cardia é coração. Então o que é misericórdia? É se compadecer, já que o sentimento está no nosso coração, é se compadecer do sofrimento alheio. Tem gente que fica feliz de ver o outro se lascar. Tem crente que fica feliz sabendo que a vida do outro, que ele não gosta, está ruim. Né? Não, isso não vem do céu. Isso não vem do alto. Isso é nosso. Ele fala, é terrena e é demoníaca, isso te mata. Ele fala aí no verso 15, com toda certeza está escrito aí, né? Esse tipo, né, de sentimento é terreno, demoníaco, animal e nos mata, né? Então inteligência emocional, pastor, é o quê? É trocar toda essa lógica do mundo capitalista, consumista, gananciosa, invejosa, que nos mata aos poucos, e colocar no lugar o que? No nosso coração? A sabedoria que vem do alto, inteligência emocional. Preencher a nossa alma que tem sede de Deus, Cleide, texto que você leu, com o quê? Com a presença do Espírito, amém? Com a presença do Senhor. Bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça para os que promovem a paz. Né? Então, no que depender de mim, disse o apóstolo Paulo, né? No que depender de mim, né, viverei em paz. Eu vou escolher viver em paz. Escolha viver em paz. Né? Os nossos pais já nos diziam, né? Quando um não quer, o quê? Você aprendeu, né? Então escolha viver em paz. Mesmo que você esteja sendo passado para trás por alguém que você convive, né? Ah, pastor, que conversa é essa? Para a saúde do seu coração, não vença a briga. Perca. Vai ser feliz, né? Exatamente. Perca a briga e seja feliz. Perca hoje. Eu vou terminar dizendo, né, que até porque por esse meu tamanhão todo aqui, né? Imagina, eu com 14 anos tive a minha primeira e única briga na escola. E isso já tem um pouquinho de tempo já, né? E na minha primeira e única briga na escola, até por causa desse meu tamanhão, né? Eu fiquei com um olho aqui durante um mês com um tom de pele diferente do meu. O meu olho ficou assim, né, preto, quase um mês, né? Aí eu descobri, não, eu não quero isso para minha vida, eu não serei um brigador, né? Foi a minha primeira e única experiência. Aí depois disso, quantas frases feitas eu já ouvi? Ih, né? Fugiu, medroso, ih, não sei o que, mas nunca mais apanhei na escola e de quem quer que seja. Na rua, no trânsito, quantas vezes em São Paulo? Claro que já bati o carro, claro que já entrei em lugar errado, né? Essa semana mesmo, com pressa, passou a moto aqui, né? E o cara foi sair, sabe quando um quer ir reto, o outro quer virar, né? E eu estava errado, porque eu estava bem do lado aqui, né? E o outro assim, ele olhou para mim e veio, eu falei, calma, irmão, calma. Então é o tempo todo, desculpa, né? Então, gente, escolha viver em paz. E quando alguém faz o contrário, quando é você que está certo, o outro vem e entra com a moto, você não vai gente do céu, irmão, a buzina. A ilustração do pastor, estressadíssimo, tinha convidado um outro pastor para dar uma aula na escola dominical, e o pastor atrasado, catou o carro e foi a mili. Aí numa certa altura, faltando pouco tempo para chegar na igreja, faltando mais ou menos uns 4 quarteirões, ele virou uma esquina e o outro virou também na mesma hora, e os dois bateram o carro. No que bateu o carro, pensa num pastor que levantou do carro, mas esbravejando, grosso, ignorante, falando assim, você tá louco, você bateu no meu carro e não sei o que. O outro que saiu do carro, calma senhor, não pode ficar tranquilo, não, calma, tá aqui ó, tem seguro, não tem problema, paz, tranquilo, relax, né? Aí você perde o sentido, que você está esbravejando, o outro respondendo a maior calmaria, tranquilidade, está noutra vibe, né? Chega uma hora que você fala, né? Aí o pastor acalmou, trocaram o telefone, pode deixar que eu vou pagar seu carro, tranquilo.
Ele entrou no carro e foi embora. Daqui a pouco, chegou na igreja, entrou, está lá. A hora que estava faltando 5 minutos, chega o pastor novo para pregar, que ele não conhecia, era só por telefone que ele tinha convidado. Quem que era o pastor para pregar? Era que ele tinha batido o carro. Às vezes acontece isso, Deus nos prega uma peça assim, para perceber que escolher viver em paz, além de fazer bem para o nosso coração, faz bem também para a nossa alma e, sobretudo, para o nosso relacionamento. Amém? Amém? Vamos terminar orando? Damos-te graças, Senhor, por esse tempo que passamos na Tua presença, com a Tua palavra, Senhor. Damos-te graças pela instrução que vem do alto céu para o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito esteja produzindo em nós, Senhor, a cada dia, frutos que glorificam o Teu nome. Que possamos, de fato, sim, dependendo de nós, escolher viver em paz, em harmonia, em mansidão. Permita, Senhor, que possamos construir laços assim, onde quer que nós estivermos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.